Sabe, toda história que a gente ouve, seja num livro, numa notícia, ou até naquela fofoca que um amigo conta, ela sempre vem de um ponto de vista específico. E essa escolha, a de quem conta a história, olha, muda absolutamente tudo. Vamos entender direitinho como isso acontece. Vamos imaginar um único acontecimento, uma festa, um jogo de futebol, um acidente, algo bem simples, bem objetivo, certo? Bom, nem tanto assim. O mesmo evento pode dar origem a um monte de interpretações, tudo dependendo de quem está contando. Para a gente ver como isso funciona na prática, vamos pegar um exemplo bem claro. Olha só esse caso, a final do futebol feminino nas Olimpíadas de Tóquio. Um jogo só, duas nações e, claro, duas narrativas completamente diferentes prestes a nascer dali. Aqui, a gente vê como a perspectiva realmente molda a realidade. Para a imprensa canadense, a história é de glória, de um trunfo histórico, de festa nacional. Mas e para a imprensa sueca? O foco é outro. É a frustração, a chance perdida, a decepção de um país que sonhava com ouro. A mesma partida, gente, mas duas histórias totalmente opostas. Agora, para a gente explorar isso com um pouquinho de humor, vamos dar uma olhada num conto genial do nosso escritor Fernando Sabino. É uma verdadeira aula de como um pequeno acidente pode virar um desastre completo, só por causa do ponto de vista de cada um. E tudo começa com um simples imprevisto. Um homem, completamente nu, sai de casa rapidinho para pegar o pão e... pronto, o vento bate à porta. A partir desse exato momento, o caos está instalado. As primeiras tentativas dele de entrar em casa, claro, não dão em nada. A esposa, a Maria, acha que quem está batendo é o cobrador da televisão que eles estavam evitando. Do ponto de vista dela lá dentro, o silêncio é a melhor estratégia. Já do lado de fora, o desespero dele só aumenta. E aí entra em cena a primeira observadora. Uma vizinha vê a cena e, do ponto de vista dela, a única explicação possível é que o padeiro enlouqueceu. A interpretação dela já dispara o alarme para o prédio inteiro. Com mais gente se envolvendo, a história escala muito rápido. Para os outros vizinhos que não sabem de nada do contexto, ele não é um coitado em apuros. Ele é uma ameaça, um tarado. A narrativa dele foi, assim, completamente sequestrada pela percepção dos outros. E o conto termina com aquela reviravolta cômica perfeita. No final das contas, quando a porta finalmente abre, quem estava batendo era, de fato, o cobrador da televisão, a origem de toda a confusão. Isso mostra, de um jeito brilhante, como várias perspectivas criaram um caos a partir de um simples mal-entendido. Então, como é que a gente organiza esse conceito todo? Bom, a primeira grande pergunta a se fazer sobre qualquer história é a seguinte: quem está contando está dentro ou está fora dos acontecimentos? E essa distinção é fundamental. De um lado, a gente tem o narrador, que é um personagem, que tem suas próprias opiniões, suas limitações e que participa da ação. Do outro, a gente tem uma voz de fora que só observa e relata os fatos, meio de longe. Pensa nisso como se fosse a câmera de um pau de selfie. A pessoa que está segurando a câmera está no centro da ação e a gente vê o mundo através dos olhos dela. A perspectiva é totalmente pessoal, super subjetiva. Já aqui é como se fosse uma câmera de segurança, sabe? Ou equipe de um documentário. Ela captura os eventos a uma certa distância sem se envolver. Essa posição permite uma visão mais ampla, mas isso não quer dizer que ela seja mais verdadeira, né? Beleza, vamos em frente então e conhecer os 4 tipos principais de narradores, aqueles que dão vida às histórias que a gente tanto gosta. Entender esses perfis é a chave para decifrar qualquer narrativa. Primeiro, temos o narrador protagonista. Ele não só participa da história, ele é a história. Ele conta tudo a partir do seu próprio ponto de vista, dando um acesso super íntimo e direto aos seus pensamentos e sentimentos. Esse trecho de São Bernardo é um exemplo perfeito. O narrador Paulo Honório está refletindo sobre a própria vida e sobre a sua incapacidade de entender a esposa. A gente está completamente dentro da cabeça dele, sentindo o arrependimento e a dureza dele. Em segundo lugar, o narrador testemunha. Ele também está na história, mas ele não é o protagonista. Pensa nele como um coadjuvante, um observador que nos conta a história de outra pessoa. O exemplo clássico disso? O Dr. Watson narrando as aventuras do Sherlock Holmes. Nesse trecho dá para ver bem, o narrador está ali, presente na cena, expressando a surpresa dele ao reencontrar o tal do Afonso de Teve. Ele participa do diálogo, mas a história principal não é sobre ele, e sim sobre o Afonso. O terceiro tipo é o narrador observador, a nossa câmera de segurança. Ele está fora da história e só relata o que pode ser visto e ouvido. Ele não tem acesso aos pensamentos, aos sentimentos dos personagens,
a não ser que eles mesmos revelem. Repara só como o narrador aqui parece um jornalista. Ele junta relatos, descreve o objeto misterioso com base no que os outros viram, mas não dá nenhuma visão de dentro da cabeça dos marinheiros. Ele só observa e reporta os fatos. E por último, o narrador onisciente, que é tipo o todo-poderoso. Ele também está fora da história, mas diferente do observador, ele sabe de absolutamente tudo. Ele conhece o passado, o futuro, os segredos mais profundos de cada personagem. É como um diretor de cinema que tem controle total da cena e da mente dos atores. Certo. Então, o ponto crucial é, por que dedicar tempo para entender tudo isso? Porque identificar o narrador, gente, é uma ferramenta poderosa de pensamento crítico. E isso vai muito além da teoria da literatura, viu? É uma habilidade prática essencial para a gente navegar no mundo de hoje, que é um mundo lotado de informações e de narrativas competindo pela nossa atenção. Pense bem, ao ler uma notícia, fica mais fácil identificar um viés. Ao ver um filme, dá para entender as motivações dos personagens de um jeito mais profundo. E claro, a gente acaba se tornando um contador de histórias muito melhor. Em tudo que a gente consome, essa análise nos permite fazer a pergunta-chave. Qual é o interesse por trás dessa versão da história? O que será que está faltando aqui? Então, fica aqui a reflexão, né? Da próxima vez que aparecer qualquer tipo de conteúdo, vale a pena parar e pensar um pouquinho. De que ponto de vista está sendo mostrado? Porque, olha, saber a resposta pode mudar a história por completo.